O mal ele não dorme, ele espera, e assim que baixamos a guarda, ele nos cega. Lady Galadriel. Pois é, meus amigos, a primeira temporada da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, acabou. Mas será que ela entregou tudo o que podia? Nesse vídeo eu não vou passar pano, nem vou falar mal, eu vou fazer as duas coisas. Vou destacar pontos positivos e negativos que, na minha opinião, são relevantes sobre essa temporada. Então, se você se interessou, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o seu sininho de notificações e curtir esse vídeo. Isso nos ajuda bastante a ter mais relevância e entregar esse vídeo cada vez mais longe a pessoas no YouTube. A primeira temporada da série Anéis de Poder mostrou novamente quanto a narrativa de Tolkien é surpreendente, mesmo saindo dos livros para a tela. E não é para menos, foram investidos nada mais nada menos que 462 milhões de dólares, basicamente 60 milhões por episódio. Comparado a outras séries como Game of Thrones, que investiu em torno de 15 milhões por episódio, é um valor extremamente alto e havia uma responsabilidade muito grande na entrega dessa temporada para o público. Então, sem mais demora, vamos comentar cada um desses pontos. Vamos começar pelo elenco. Morfydd Clark assumiu o papel de Galadriel. Nazanin Boniad é a Brownie. Robert Aramayo, o Elrond. Benjamin Walker, grande veterano, é o grande rei Gil-galad. Markella Cavernagh é a Elanor Nori, uma das pés peludos. Para Ismael Cruz, coube o papel do Orondir. Owen Arthur, o príncipe Durin IV, e Charles Edward, o Celebrimbor. De um modo geral, eu senti que os elfos foram um pouco desfigurados com relação à narrativa tolkiana original. Eu sei que a série tentou fazer uma adaptação de um tom mais moderno, com elfos de cabelos curtos, né, todos cheios de laquê, mas, na minha opinião, não ficou muito legal. E aí eu destaco Celebrimbor devido ao seu protagonismo durante a Segunda Era, onde eu acredito que o ator, o Edward, ele interpretou muito bem, mas que aquele personagem exigia um ator um pouco, digamos, talvez mais jovem, talvez um pouco mais vigoroso. Uma das interpretações mais interessantes foi a do Durin IV, interpretada pelo Owen Arthur. Essa interpretação ela traz para você todo um drama que nunca foi antes visto, principalmente na figura mítica dos anões, ou como a HarperCollins fala, anãos. A carga emocional que existia nesse personagem ao longo da série foi devidamente interpretada pelo Owen, que conseguia passar fortemente diversas emoções, desde a raiva, tão característica dos anões, ao amor e a amizade pelo Elrond, protagonizado pelos dois atores durante muitos takes durante a temporada. E sim, na minha opinião, o Owen Arthur foi o ator que mais conseguiu se conectar ao personagem, no caso, o Durin IV. Ponto positivo para ele. Outro ponto de destaque dessa série são os efeitos especiais. A Amazon trabalhou com mais de 20 estúdios de efeitos visuais. Segundo o produtor de efeitos visuais, Ron Ames, a produção foi projetada para ser transmitida nos cinemas. Nossa meta era a tela de 65 polegadas em casa, mas fizemos isso para que ela funcionasse tecnicamente em tudo, até mesmo nas telas ultramodernas de IMAX. Para quem não conhece a tecnologia IMAX, eu vou deixar um link na descrição mostrando para vocês as diferenças entre a tecnologia IMAX e as outras tecnologias de telas dos cinemas tradicionais. Porém, mesmo com todo esse investimento, a série não deixou de dar aquelas famosas cagadinhas. Sobre o cenário e a era que foi escolhida dentro da mitologia de Tolkien para contar essa primeira temporada, temos que relatar o seguinte fato. A escolha da Segunda Era como cenário e pano de fundo para essa temporada foi extremamente sábia,
pois a Segunda Era é a que tem menos relatos nos livros de Tolkien. Então a produção teve boa liberdade para criar narrativas entre os marcos relatados nos livros. Marcos esses que relatam apenas fatos, como por exemplo a grande aliança dos Elfos e dos Homens, o retorno de Sauron à Terra-média, a queda de Númenor. Eu disse que ia ter spoiler, não disse? Dentre outros fatos, como também, obviamente, a enganação de Sauron e a Forja dos Anéis. Então, a nível de adaptação, o cenário estava bem favorável. Entretanto, o roteiro não entregou tudo o que prometia. O roteiro, por vezes, se comportava com muita rapidez para determinados fatos e cenas, principalmente aquelas cenas um pouco mais contemplativas, e muito lenta para as cenas que necessariamente teriam alguma ação. Então, por exemplo, o núcleo dos Pés Peludos foi um núcleo que foi para mim amplamente explorado e eu diria que foi o mais equilibrado de todos. Apesar de ter uma grande interpretação entre o personagem Nori e o estranho, percebemos que ali houve uma constância de ritmo, diferente dos outros arcos que por vezes aceleravam, por vezes regrediam a nível de velocidade dos fatos e ocorrências. Essa inconstância no roteiro tornou a série quase que imprevisível a nível do que havia no próximo episódio. Tivemos um maravilhoso começo de série, num ritmo de andamento de apresentação, porém, por volta do 5º episódio, aquele ritmo maçante começou a ficar pesado. O aguardo de itens que poderiam acontecer para levar a aventura de um modo mais intenso tardaram a ocorrer. Eu diria que ocorreram, na verdade, apenas no 6º episódio, que é o episódio exatamente em que o vulcão explode, revelando assim a origem de Mordor. Já no episódio subsequente, o 7º, essa intensidade novamente caiu. Então voltamos a um clima maçante, onde estávamos esperando que a série de repente destrinchasse, mas não foi o que aconteceu. Tivemos aí uma queda novamente brusca no ritmo do roteiro, item do qual foi um questionamento muito grande na internet, tanto de fãs como de espectadores de séries. E aí chegamos ao 8º e último episódio da temporada. Mais uma vez o roteiro se mostra inconstante, por vezes acelerando determinados fatos e arcos, por vezes lentamente apresentando fatos conclusivos. É mostrado o estranho vagando em uma floresta escura, sendo perseguido de perto por aquelas 3 sacerdotisas teoricamente servas de Sauron e que procuram seu paradeiro. Após um combate que lembra muito aquele combate entre Saruman e Gandalf na trilogia de Peter Jackson, as 3 são completamente derrotadas e é revelado finalmente para Nori e para todos nós espectadores que o estranho na verdade não é o Sauron, e sim um Istari. Para quem não tem familiaridade com esse termo, Istari quer dizer mago, sábio, e existe apenas 5 magos em toda a história da mitologia de Tolkien. São eles Radagast, o Castanho, os 2 magos azuis que foram para o oeste, Gandalf, o Cinzento, e Saruman, o Branco. E ao término desse arco, Nori e o Estranho saem em busca de novas aventuras pelo oeste através das montanhas e colinas distantes. Ao meu ver, esse arco foi ok, houve grandes interpretações, principalmente o drama de Nori em sair de casa e abandonar a sua família em busca das aventuras. Realmente a interpretação ali foi extremamente primorosa, deixando a série com um tom mais dramático e de excelente qualidade interpretativa.
E aí, em outro arco desse episódio, inicia-se sim a parte mais interessante de todo esse episódio final, que é o arco de Halbrand e Galadriel se dirigindo para Lindon a fim de cuidar dos ferimentos de Halbrand recebidos durante a batalha com os orcs nas Terras do Sul. E aí, como concluímos, se Sauron não é o estranho, então ele é quem? O Halbrand. E ele está no lugar certo na hora certa, conforme também é relatado nos livros, onde Celebrimbor usa das habilidades aprendidas por Sauron para conseguir forjar os Anéis de Poder. Para não estragar muito a experiência de vocês nesse último episódio, vou apenas dizer que existe uma batalha muito interessante entre Galadriel e Sauron, Halbrand, agora revelado, onde ele tenta trazer a Senhora Élfica para vários caminhos negros, porém todos mal sucedidos. O episódio finaliza com a forjadura dos 3 anéis élficos, junto de Galadriel, Elrond e o próprio Celebrimbor. E ao meu ver, esse episódio ele deixou arcos de fora que não deveriam ter ficado, como por exemplo o arco de Khazad-dûr, que terminou no episódio 7, mostrando o Balrog dentro da mina de Mithril. Outro núcleo que ficou de fora foi o núcleo das Terras do Sul. O que aconteceu com Tío e com Orodil? Não sabemos. E Isildur? Isildur, onde está você, meu filho? Simplesmente sumiu. Em resumo, a primeira temporada da série Os Anéis de Poder deixou muito a desejar. Houveram muitos pontos positivos, como nunca tivemos antes um relato tão bom das mitologias de Tolkien, com uma interpretação e um acervo de personagens tão rico, mas deixou a desejar, ao meu ver, a nível do roteiro, que teve muitas inconstâncias de altos e baixos. E você, o que é que achou dessa temporada? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça novamente de ativar o sininho, se inscrever no canal caso não seja inscrito e se gostou desse vídeo, curta ele, pois isso ajuda bastante na nossa relevância para levar esse vídeo para mais pessoas no YouTube.